A graça e a paz, igreja, continuando a segunda parte da mensagem de Malaquias 3, versos 7 ao 12, que diz assim: Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pensando ainda na seguinte grande ideia: o desfrutar das bênçãos de Deus está condicionando a obediência à sua palavra. Na mensagem anterior, falamos sobre a aliança que Deus fez com o seu povo de Israel, através de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Falamos que a igreja não está inserida dentro dessa mesma aliança, porque foi feita com Israel, mas que estamos dentro de uma aliança feita com o Senhor Jesus, que nos torna parte da comunidade divina. Falamos que toda aliança tem dois lados da moeda: o da condicionalidade e o da incondicionalidade. Quando Deus chamou esse povo e o fez seu povo, assumiu um compromisso, e por mais que eles se desviem, Deus mantém o seu propósito de restaurá-los. Havia para o povo de Israel e há para a igreja uma série de bênçãos no que tange a vida pessoal, econômica, questões de saúde, provisão de alimentos, prosperidade, paz, que dependiam e depende da maneira como o povo de Deus obedece às determinações dele. O contrário também era verdadeiro. Lá em Levítico 26, 14 e 20, ele diz que a desobediência a ele também trariam as suas consequências. O contexto de Malaquias era que o povo estava desobedecendo a Deus, e por isso estavam provando do cumprimento da promessa de Deus, porque ele prometeu que quem desobedecesse a ele na aliança sofreria as consequências. Há uma série de princípios que podemos tirar para o povo da aliança da igreja. São princípios que valiam para Israel e valem também para a igreja. Princípios que a igreja deve observar para desfrutar da abundância divina. O segundo princípio é trazer os dízimos à casa do Senhor. O verso 10 talvez seja o verso mais usado para ensinar sobre esse assunto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A palavra dízimo quer dizer 10ª parte, 10% do todo. A prática de dar o dízimo existe bem antes da existência da nação de Israel. Muitos justificam para não dar o dízimo que era uma prática da lei do Velho Testamento. Com isso se enganam. Por exemplo, os cananitas, os egípcios, os assírios, os babilônicos davam o dízimo sem que tivesse uma ordem de dar. Era parte da cultura deles. Quando eles identificavam uma pessoa espiritualmente superior a eles, era comum que ele desse o dízimo. Esse hábito comum na Palestina foi assimilado por Israel. Abraão, quando encontrou um homem chamado Melquisedeque, que visivelmente estava acima dele em termos espirituais, deu-lhe o dízimo. Não existe ali no texto uma ordem de Deus para Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, mas ele o fez como expressão de gratidão pela vitória obtida. Por isso Abraão deu o dízimo.
Jacó, lá em Gênesis 28, 22, também propõe dar o dízimo de tudo que ele ganhava. E novamente vemos que Deus não o ordenou a dar o dízimo. Ele estava dando o dízimo livremente, porque o Senhor o estava abençoando. No entanto, quando a nação de Israel foi estabelecida, também foi estabelecida a prática de dar o dízimo. Existem 3 dízimos em Israel. O primeiro era uma forma de poupança. De tudo o que se ganhava, guardava-se 10% para ser usado na ida a Jerusalém, na ocasião das festas ou no local onde estivesse o templo do Senhor. Ele teria que ir com algum subsídio. Lá em Deuteronômio 14, verso 22 e 23, falando sobre a lei que orientava essa prática, diz: certamente dará os dízimos de todo o fruto de todas as tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para fazer ali habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor. Esse texto está dando uma orientação para o israelita usufruir desse dízimo no local onde ele escolher habitar. Esta era uma provisão de Deus para as pessoas que estivessem indo para a festa de adoração a Deus. É a mesma coisa que você faz quando você ajunta o dinheiro o ano todo para fazer aquela viagem dos seus sonhos. O segundo dízimo era dado de 3 em 3 anos. Ele dava 3,3% da produção anual. Esse dízimo era destinado a suprir as pessoas que passavam necessidades, tais como viúvas, órfãos e pobres no meio do povo. Seria para ajudar o Ministério de Ação Social israelita. O terceiro dízimo era para a manutenção da casa e serviço ao Senhor. Lembrando que no início da nação israelita, eles eram uma nação teocrática, ou seja, o sistema de governo deles vinha do próprio Deus. Dessa forma, o templo era o centro da arrecadação de impostos da nação. Desse dízimo eram tirados os subsídios necessários para a manutenção nacional e ainda 10% disso era dado aos sacerdotes. Eram maneiras que Deus tinha de suprir a obra no meio do povo dele. Haviam também as ofertas que eram levantadas para suprir as necessidades e projetos que Deus tinha no meio do seu povo. O que nós percebemos, igreja, é que os dízimos foram parte da cultura do Oriente Médio Antigo, antes da lei, estabelecido como lei, como forma de manutenção da obra de Deus. Essa é a maneira de Deus usar os recursos desse mundo através do seu próprio povo. O propósito de Deus em suprir as necessidades do povo de Deus e manter a sua obra é através da contribuição dos filhos de Deus. Quando o povo se distanciava de Deus, não dizimando nem ofertando, acontecia que o sacerdote e o levita não tinham como viver. A casa de Deus ficava sem suprimento. Eles que na divisão das terras não tiveram direito à parte dela, pois haviam a promessa de que seriam mantidos pelos demais. Eles, como tinham que sustentar também as suas famílias, tinham que pegar na enxada e ir para o campo trabalhar. E com isso, a obra, o serviço, o ensino e os propósitos de Deus ficavam comprometidos, porque o povo não fazia a sua parte. Dessa forma, o sacerdote ficava impossibilitado de fazer também a sua. Dessa forma, aprendemos que o dízimo é uma maneira do crente professar fé em Deus. A matemática do crente sem fé diz que ao devolver 10%, ele vai ficar somente com 90%.
mas a matemática divina é diferente. Usando o exemplo do milagre da multiplicação dos peixes e pães, que foi um exercício de fé, vemos que ao doar 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de cerca de 10.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Portanto, quando se contribui com 10% do que se ganha, é sim um ato de fé. Mas não é somente um ato de fé, é também uma expressão de louvor. Através dos 10%, Deus é honrado e glorificado. É a maneira de dizermos para Deus que reconhecemos que tudo vem dele, que reconhecemos que aquele emprego que temos, que a capacitação vem dele. E para provarmos da abundância de Deus na nossa vida, precisamos cumprir essa condição, esse princípio, trazer os dízimos à casa do Senhor. No início, igreja, eu disse que o desfrutar das bênçãos de Deus está condicionado à obediência à sua palavra. Desfrutamos quando não usamos a doutrina do dízimo como uma maneira de comprarmos a Deus. O princípio que aprendemos é que a maneira de suprir a obra de Deus hoje é a mesma do Antigo Testamento. Quando Paulo pôde viver dependendo de contribuições, ele o fez. Quando não deu, ele foi trabalhar, ele foi construir tendas. Mas a igreja de Tessalônica e de Filipos participou do seu ministério contribuindo. A contribuição vinha dos fiéis para a obra de Deus. As igrejas eram mantidas da mesma maneira. O Novo Testamento continua do mesmo jeito do Antigo Testamento, ou seja, a contribuição também vem do povo de Deus, mas a forma apresentada no Velho Testamento não é a forma apresentada no Novo Testamento. Ou seja, no Velho Testamento, os cidadãos tinham que dar os 10% como uma forma de imposto. Você não encontra essa determinação no Novo Testamento. Não existe a ordem de dar os 10% no Novo Testamento. Eu creio que passagem como, segundo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, dão um exemplo de como nós devemos contribuir. Alguns princípios estão bem claros nesse texto. Devemos dar com alegria, devemos dar com generosidade, devemos dar com liberalidade, devemos dar com sacrifício, ou seja, aquilo que nos faz falta. Eu tomo como base os 10% como uma referência, mas talvez 10% seja pouco, pensando no fato de que ele realmente quer é a nossa vida. Lembre-se, é Deus quem vai julgá-lo de acordo com a medida da sua generosidade. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Portanto, não ame o dinheiro, porque ele é a raiz de todos os males. No Novo Testamento, também há a promessa de que aquele que contribui com a obra de Deus será abençoado. Em Lucas 6:38 diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, à medida em que nós estamos contribuindo, Deus vai nos abençoando. A segunda carta de Paulo aos Coríntios 9 ainda, Paulo escreve usando como exemplo a contribuição dos crentes da Macedônia para exortar os coríntios a fazerem o mesmo. Está dizendo que se eles fizessem isso, Deus iria abençoá-los, dizendo que o que semeia pouco, pouco também colherá. Então, irmãos, é através da contribuição do povo de Deus que é sustentado e é expandido a obra de Deus. Por isso é que o profeta escreveu aqui em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Quem está falando é o Senhor dos Exércitos, não é um ser humano interesseiro quem está falando isso, principalmente homens que são donos de igreja e que precisam de dinheiro para manterem os seus impérios. Deus está dizendo,
tragam todos os dízimos, contribuam com a minha obra. Ele coloca um verbo que aparece várias vezes no Antigo Testamento, mas uma única vez aparecendo em relação ao homem para Deus, quando ele diz assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O verbo provai-me significa testar, significa experimentar, significa avaliar. Deus está dizendo: eu estou me sujeitando a um teste com vocês. Podem me testar, tornem-se para mim, vivam dentro da minha vontade e contribuam com a minha obra. Vocês verão como vou abençoar vocês. É Deus quem faz o desafio de pô-lo à prova. Ele o faz porque ele se garante, irmãos. Ele está dizendo: eu te prometo 3 coisas. A primeira delas, eu vou abrir as janelas dos céus. Essa era a forma hebraica de dizer: eu vou tratar vocês com abundância e com fartura. Deus pode suprir as necessidades de forma convencional. No verso 10, ele diz: eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Nos textos de Deuteronômio 28 e Levítico 26, encontramos a promessa de chuva. Em outras palavras, ele está prometendo dar condição de trabalho para suprir as necessidades. Ele não está dizendo: dê o dízimo e depois compre uma casa na praia, uma vara de pescar e vá curtir o resto da sua vida pescando. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a maneira de ele nos suprir será através do trabalho. Ele promete abençoar o nosso trabalho. Deus está dizendo: prova-me e eu vou fazer cair chuva do céu. Chuva não tem nada de espetacular, principalmente para nós, mas é uma maneira de dizer que ele vai garantir que através do nosso trabalho nós tenhamos como nos suprir. Mas há maneiras também de Deus suprir que não são convencionais. As Escrituras nos contam histórias interessantes. Por exemplo, no segundo livro de Reis, no capítulo 7, temos uma delas. Deus disse: amanhã por essas horas vai ter comida em abundância. Ele fez com que um exército inteiro fugisse e deixasse a comida para trás, para que o povo de Israel pudesse desfrutar daquilo. Essa é uma maneira não convencional. Deus está dizendo: provai-me e eu vou abrir as janelas, eu vou te suprir. Pode ser que seja um corvo que mande levar o pão, mas eu vou te suprir, não vou te deixar na mão. A segunda promessa que Deus faz em Malaquias está no verso de número 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril. Então, naqueles tempos, os cidadãos de Israel tinham muitos problemas com gafanhotos. Havia 3 tipos de gafanhotos que, quando chegavam em uma plantação, acabavam com ela. Ele está falando nesse texto justamente sobre os 3 tipos de gafanhotos que poderiam chegar e acabar com a plantação de alguém. Por isso que ele está dizendo: se você estiver andando dentro da minha vontade, eu não vou permitir que o devorador destrua a sua plantação. Naquele tempo havia gafanhotos, mas há outras maneiras de ter os recursos consumidos. Por exemplo, o profeta Ageu, lá no capítulo 1, versos 5 até o 7, falou sobre isso. Considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ele está dizendo que existem algumas formas de devoradores, por exemplo, o bolso furado, perder o dinheiro, viver sem nunca se saciar. Deus está dizendo o seguinte: se você não está me levando a sério, vocês vão comer e não vão se satisfazer. Podemos sim desfrutar alegremente de poucos bens e recursos, porque sabemos que a verdadeira felicidade
vem de uma relação viva com Deus e de um relacionamento em que levamos Deus a sério. Ainda no verso 11, vemos Deus prometendo repreender o devorador. Eu repreenderei o devorador. A vossa vide no campo não será estéril. O Senhor dos Exércitos está aqui fazendo um desafio ao seu povo. Podem me experimentar. E isso não significa que nós não iremos passar por momentos de dificuldades. Nós encontramos homens na Bíblia que viveram situações delicadas na sua vida, como o próprio apóstolo Paulo. Deus está dizendo que Ele quer que você aprenda a confiar nele até na hora do aperto. E quando Deus faz isso, Ele faz para o nosso bem, porque Ele tem uma aliança firmada conosco. E Ele está dizendo, prova-me, verso 12, porque todas as nações vos chamarão felizes, porque moram numa terra deleitosa. Essas são as condições para desfrutarmos das bênçãos de Deus e estão condicionadas à obediência à sua palavra, tornar-se para o Senhor e trazer os dízimos à casa dele. Que Deus nos abençoe no sentido de entendermos que a parte dele tem sido feita, que façamos a nossa parte. Essa é a condição. Amém.